todos, meu nome é Antônio Pitaguari, eu sou do blog Autonomia em Saúde. Estamos aqui no Hotel Mabu Interlúdio, em Foz do Iguaçu, e temos uma alegria muito grande de ter convidado o Dr. João Ricardo Yamazita. Ele é médico pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, aqui do Paraná, uma das 4 melhores universidades no Brasil, e ele é médico com especialização em homeopatia e acupuntura. E o Dr. João Ricardo é uma pessoa muito dinâmica, tem ajudado muita gente. Ele é responsável por uma clínica de práticas integrativas aqui em Foz do Iguaçu. E devido a toda essa movimentação, todo o interesse que ele tem em cima das práticas avançadas de ponta da medicina, a gente convidou o Dr. João Ricardo para falar um pouco. Dr. João Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu queria começar perguntando sobre sua trajetória. Como é que você chegou à medicina? Como é que você se interessou pela medicina mais avançada, de ponta? Fala um pouco para que quem está assistindo possa compreender e conhecer melhor você. Então, eu quero agradecer ao Antônio a oportunidade de estar falando aqui. Então, eu estudava engenharia, né? Tinha chegado ao 4º ano de engenharia já, mas sentia um vazio na minha vida. Na verdade, eu estava perdido na vida, né? Até que eu passei por uma cura espiritual, digamos. Estava com uma febre alta e daí eu não sabia o que fazer e comecei a rezar, né? E em cerca de 5, 10 minutos eu senti um bem-estar como nunca tinha sentido. Que idade você tinha? Eu tinha uns 19 anos. E aquilo foi um impacto para mim, porque apesar de meu lar ser religioso, meus pais serem muito católicos, né, eu nunca tinha tido uma experiência daquelas. E aquilo para mim mostrou na prática que existe algo mais além da matéria, além dessa vida. E daí eu achei que aquilo era muito importante e eu pensei, então eu preciso descobrir o que existe além da matéria, além da vida. Aí comecei a buscar explicações e buscar outras fontes de conhecimento que pudessem explicar, o que não foi fácil, né? Até que culminou com um despertar espiritual que eu pensei assim, a gente precisa fazer algo nessa vida que dê continuidade às vidas do passado que eu já tive e que também vale a pena sirva de base para vidas futuras. Poxa, que legal, você nessa idade já tinha essa percepção. Isso, aí eu pensei assim, que a medicina seria uma boa porque além de a gente cuidar da parte física, a gente poderia também cuidar da parte espiritual. Então eu decidi naquele momento abandonar a engenharia e partir para a medicina. Só que morava em Londrina. Eu estava em Florianópolis nessa época. E meu pai sempre falava, não, continua estudando a engenharia porque você vai me agradecer. Aí naquela época eu pensei, se meu pai falar que não aceita, eu vou bancar eu mesmo, né? E vou trabalhar, vou pagar meus estudos. E daí ele estava estudando homeopatia, ele é médico, cirurgião, e ao contrário de todos os médicos, ele nunca me incentivou a ser médico. Ele falou, não, vai lá fazer engenharia. Mas daí ele aceitou porque ele tinha, acho que, passado pelo entendimento da homeopatia. Ele viu que a medicina poderia ser espiritualizada também. E desde que eu decidi fazer a medicina, eu já pensei em fazer uma medicina holística, que a gente chamava naquela época, integrando corpo e mente. Então eu pensei assim, a pessoa não adoece por acaso, ela adoece como um todo, como resultado do processo de vida dela. Então foi com essa ideia que eu pensei em fazer medicina, já com a intenção, antes de entrar em medicina, eu já pensei em fazer homeopatia, acupuntura e psiquiatria. E ao longo do curso eu fui vendo que o paradigma médico ele é muito reducionista. Por exemplo, logo no começo a gente já é colocado de frente com os cadáveres, com órgãos, peças, né? E a gente é ensinado, esse é o ser humano. Então a gente já aprende que a doença é aquilo e que o ser humano é aquilo. Então isso vai formatando o médico a pensar daquele jeito. Então às vezes a pessoa, os estudantes entram em medicina, eles querem ser bons médicos, querem ajudar as pessoas. Ele vai sendo ensinado daquele jeito. E aquilo foi para mim assim, uma outra decepção também. Eu pensei, poxa, eu larguei a engenharia para ter uma profissão mais humanizada e aqui eu estou vendo que não estou encontrando ser humano nenhum. Quer
dizer que durante o curso de medicina você já foi desenvolvendo essa percepção de que você não tinha ali o que você estava buscando. Sim, eu fui vendo que a gente estudava as doenças, mas o tratamento não curava as doenças, ele só remediava. E eu vi que isso só controlava os parâmetros. Então, ao longo do curso inteiro de medicina, eu fui estudando psiquiatria, que era uma das áreas que eu queria seguir. E chegou no final do curso de medicina, eu participava de grupos de estudo, né, de psiquiatria, e eu peguei a prova de título de especialista em psiquiatria e vi que ali não ia me acrescentar nada, porque parece que eu já sabia tudo aquilo e ali não estava a cura. Ele só estava remediando. A depressão, você toma um antidepressivo que não estimula a produção de serotonina. Ele acaba levando ao aumento da serotonina para um bloqueio da recaptação da serotonina. Então é um mecanismo artificial. Aí eu decidi, não, eu vou fazer então homeopatia. E a homeopatia para mim foi uma grande surpresa. Eu não sabia direito exatamente como era. E a homeopatia, ela atua sobre a energia das pessoas. E para encontrar o remédio adequado homeopático, você tem que basear a escolha do remédio nos sintomas mentais e emocionais da pessoa. A gente vê a história biopatográfica de vida da pessoa, o que ela viveu na vida dela, os eventos traumáticos, como que é a forma dela de encarar as situações, como é a forma dela de reagir. Cada pessoa tem um jeito individualíssimo de responder às intempéries da vida. Então, uma pessoa que é chamada de chato, alguém pode reagir assim, ficar com raiva, o outro vai falar, não, eu sou chato mesmo, e cada um tem um modo particular. Então, pode absorver e o outro pode reagir, né? Cada um tem um jeito intrínseco dele de reagir. Então, quando a pessoa reage de um jeito, a gente já analisa, essa é a forma de funcionamento dessa pessoa. Então, a gente tem que encontrar um remédio homeopático que tem essas características. Para atender às demandas individuais da pessoa. Isso é muito interessante porque a gente vê que, de modo geral, tanto pacientes quanto terapeutas buscam uma fórmula, um medicamento, um tratamento que vai resolver o problema. E as pessoas são muito diferentes. Então, cada um tem uma indicação própria e personalizada para que ele possa não só manipular o sintoma, mas principalmente eliminar a causa, né? Isso. Mas aí você passou, então, da homeopatia, você foi para a acupuntura. Sim, a homeopatia foi assim bem apaixonante porque a gente consegue entender o ser humano que está por trás do adoecimento e como que ele ficou doente. Mas a homeopatia tem uma dificuldade de a gente conseguir encontrar o remédio por causa dessa particularidade. É difícil de adentrar o psiquismo da pessoa, entender realmente qual que é o mecanismo. Então, uns 20% dos casos é difícil de encontrar o remédio. Aí, quando eu conheci a acupuntura, fiquei impressionado, porque existem técnicas que a gente consegue resolver assim, o sofrimento da pessoa em segundos, às vezes em menos de um segundo. Eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro, né? Ainda trabalho, e às vezes a pessoa chegava com muita dor, com algum processo, né, gerando muito sofrimento, e no pronto-socorro tem que ser muito rápido, né? Então, às vezes, com uma agulhinha resolvia a dor, o processo. Você consegue aplicar, então, a acupuntura no processo da medicina oficial? Com certeza. A acupuntura tem um efeito muito rápido. Por exemplo, cólica renal. A pessoa chega lá urrando de dor. Aí eu examinava a pessoa, constatava o diagnóstico e já prescrevia a medicação. A enfermagem ia buscar a medicação. Quando chegava, eu já tinha aplicado a acupuntura e a pessoa estava sem dor, muitas vezes. Muito interessante. Teve um caso que a pessoa estava infartando, né? E nós fizemos um eletrocardiograma, ele rodando e mostrando a alteração, um supranivelamento do segmento ST do eletrocardiograma que mostra o infarto. Era um japonês até. Ele já gemendo de dor, gemendo. Aí eu fiz uma acupuntura nele, no ponto coração 9. E daí quando eu fiz esse ponto, eu já tinha feito morfina, já tinha feito AS, todos os medicamentos. A gente usa a medicina convencional também. E nada de melhorar. Daí quando eu fiz esse ponto, uma sangria ali, o paciente deu um gemido assim, a enfermeira virou para ele, o que aconteceu? Não, passou a dor, não estou sentindo mais nada. Aí o eletrocardiograma dele normalizou. Então foram várias experiências assim, de todos os tipos, assim, pessoa às vezes que tinha tido um AVC, um derrame,
e não falava nada. Aí a gente aplica acupuntura e de repente a pessoa dá um berro assim, filho, vem aqui. Ué, você falou que ela não falava nada? Não, ela falou agora, começou a falar agora. Minha mãe mesmo foi assim, ela teve um derrame e ela estava em Londrina e eu morava em Foz do Iguaçu. Aí só quando eu ia lá e a gente aplicava acupuntura, ela dava uma melhorada. Então cada vez que eu ia, ela dava uma recuperada. Você falou que o seu pai é homeopata. Ele era cirurgião a vida inteira. Cirurgião. Daí no final ele começou a estudar homeopatia. Ah, tá. Uhum. Interessante. Agora deixa eu te perguntar também o seguinte, então eu te perguntei sobre a aplicação de acupuntura, né, na medicina oficial, né, na medicina estabelecida, mas eu sei que você dirige uma clínica de práticas integrativas, onde você está ajudando muita gente, eu conheço muita gente que tem ido lá e que tem experimentos e relatos muito positivos. Como é que então você continua atuando na medicina oficial, mas você também consegue aplicar na clínica técnicas inovadoras e que são diferenciadas para poder ajudar as pessoas. Fala um pouquinho desse processo. Sim, então eu sempre busquei me aperfeiçoar e sempre vi que faltava algum conhecimento, alguma coisa. Alguns anos atrás eu descobri a medicina quântica, ou Energy Medicine, como é chamado nos Estados Unidos, né? Medicina energética, que veio a fazer uma visão mais completa disso tudo. Acupuntura, homeopatia, como são formas de atuar com energia. Mas ainda faltava alguma coisa. E aí eu encontrei a medicina funcional, que é como é chamado nos Estados Unidos, a medicina ortomolecular. No Brasil é mais conhecido como ortomolecular, mas o nome que eu acho que deve pegar mundialmente é medicina funcional, que ela explica como surge a doença, fisiopatologia. Então, a nível ortomolecular, celular, bioquímico, correlacionando a alimentação, o estilo de vida, as emoções, então proporcionando uma visão panorâmica do processo da saúde e da doença. Então hoje as doenças estão tendo o seu mecanismo fisiopatológico bem elucidados. O caso da medicina funcional é muito interessante, né? Eu também tenho procurado estudar um pouco a proposição do Dr. Jeffrey Bland, e realmente os médicos mais abertos e aqueles que têm suas práticas mais eficientes, eles se baseiam atualmente na medicina funcional nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, né? E em outros países. Então é um trabalho muito interessante. Agora eu queria te perguntar também que nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas de modo geral no mundo desenvolvido, uma epidemia de doenças crônicas. Então, que mensagem você teria para as pessoas em termos de poder prevenir e poder recuperar problemas de saúde? Porque é muita doença e a medicina, de modo geral, como você falou, ela manipula o sintoma, né? E a causa continua lá e acaba vindo se manifestar de um outro modo. O que você diria para ajudar as pessoas a se conscientizarem e terem uma atitude mais positiva diante dessa realidade? Então, Antônio, uma outra especialidade que eu tenho é a medicina de família e comunidade. Então, quando eu exerci essa especialidade muitos anos e sempre com uma visão assim de transmitir ao paciente e às populações informações que pudessem promover a saúde e prevenir as doenças, e com um olhar epidemiológico. E hoje o que a gente tem constatado? Que todas as doenças crônicas estão aumentando. Então o câncer está muito mais frequente do que antes. A depressão e a ansiedade também está aumentando. Hoje, quando eu estudei medicina, a gente achava que era 6% da população. Hoje está em 20%. Essas incidências variam de país para país, conforme a cidade, mas... O diabetes, eu estava vendo agora, só no Brasil são 13 milhões de pessoas, sendo que 6 milhões e meio, a metade nem sabe que é portador do problema. E várias outras doenças que antes a gente... Obesidade, Alzheimer, que é uma doença gravíssima, triste. A família inteira sofre junto com o paciente. Quando eu estudei medicina, a gente mal conhecia alguém que tivesse Alzheimer. Hoje, praticamente todo mundo, você, ouvinte, pode se perguntar, provavelmente a pessoa vai ter algum parente, algum conhecido que teve
E a própria pessoa deve se perguntar, será que não vou ter Alzheimer ou alguma outra doença degenerativa neurológica, psiquiátrica, reumatológica, gastrointestinal, que estão todas aumentando, as alergias. E a medicina convencional, a gente tem constatado que ela trabalha com pensamento assim, do diagnóstico, faz-se o diagnóstico e o diagnóstico já tem o tratamento estereotipado. Então não se tem o entendimento da fisiopatologia, de onde surge aquela doença. A medicina funcional vem suprir esse conhecimento. Porque a gente vê assim que as doenças crônicas, a maioria absoluta, elas têm um fundamento inflamatório. Por exemplo, a causa do infarto não é o colesterol, é a inflamação. A inflamação que oxida o colesterol e ele vem a se depositar nas coronárias e vai obstruindo. Então a causa do infarto é inflamatória. A causa do Alzheimer, Parkinson, as doenças degenerativas, assim como a ansiedade e a depressão, pode ser, geralmente um processo inflamatório. Por exemplo, na depressão, na ansiedade, existe o triptofano, que no cérebro ele é convertido a serotonina. E a serotonina é convertida em melatonina. A serotonina que dá a sensação de bem-estar, de felicidade. E a melatonina é um potente antioxidante, ele gera paz, espírito. É como se fosse um hormônio da espiritualidade. Então esse é o mecanismo fisiológico do triptofano para gerar serotonina e melatonina. Quando existe um processo inflamatório, esse mecanismo ele é desviado. É ativada uma enzima chamada indolamina deoxidase, que converte o triptofano, em vez de converter em serotonina, ele é convertido em ácido quinolínico, que é uma substância neurotóxica. Esse ácido quinolínico ele vai gerar todo um processo, uma reação em cadeia de ativação do glutamato dentro do cérebro, que é um neurônio excitatório, e em excesso ele gera morte celular dos neurônios. Além disso, ele acaba gerando toda uma reação em cadeia, que pode, dependendo da pessoa, da predisposição genética pessoal, pode desencadear uma esclerose lateral amiotrófica, doença de Parkinson, Alzheimer, ansiedade ou depressão. Esse processo inflamatório, dependendo do órgão que ele atingir, gera manifestações diferentes. Então, ela pode causar doenças reumatológicas. O lúpus eritematoso sistêmico, que é uma das doenças autoimunes mais graves que tem, que hoje está super comum, nunca vi tanta gente com ela. Está saindo nas pesquisas científicas, quem quiser pode pesquisar no pubmed.com. Existe a relação do glúten, das alergias alimentares com as doenças autoimunes, inclusive o lúpus. Então a pessoa, quando tira os alimentos que podem estar causando esse estado inflamatório, ela sente um alívio, um bem-estar da doença e um bem-estar emocional, psíquico, que mostra que existe a correlação. Então, infelizmente, os médicos, a maioria ainda, para eles conseguirem fazer essa correlação, eles têm que constatar no exame ou que foi comprovado cientificamente que existe a correlação. Só que essa correlação não ocorre, às vezes, em 100% dos casos. Como a gente conversou antes, os casos cada caso é individual. Às vezes uma pessoa tem alergia a glúten, outra a lactose, outra a outros processos. Então, cada um vai ter um mecanismo. O outro, às vezes, por metais pesados. Cada um teve um mecanismo que desencadeou o processo. Então, como não é o mesmo mecanismo para todos, aí não se chega à confirmação epidemiológica. É interessante que, como você falou no início, né, antes de você falar da inflamação, você falou que as causas seriam o processo da permeabilidade intestinal. Então, a pessoa come um alimento e esse alimento, de certo modo, não está apropriado para a sua fisiologia e acaba passando pelo intestino e entra na circulação. Então, a sensibilidade intestinal, a permeabilidade, e no segundo momento você também falou de intoxicações. Então, devido a esse processo químico dos alimentos e dos ambientes de modo geral, a gente pode estar se intoxicando. Esses problemas vão gerar problemas inflamatórios crônicos, né? No caso do glúten, é muito interessante que o glúten pode não criar problemas apenas no intestino,
mas ele também costuma gerar problemas não intestinais, então sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Quando se manifesta, por exemplo, no cérebro ou em algum outro órgão. E, infelizmente, a gente não vê a medicina convencional atendendo e sabendo orientar esses casos, né? Então, daí, talvez, essa grande epidemia de doenças que a gente está vivendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Com certeza. O glúten é um grande vilão hoje em dia na nossa forma de ver, porque a gliadina, o glúten, ele consegue abrir as tight junctions, são moléculas que fazem uma oclusão das células intestinais, das vilosidades intestinais, que a mucosa intestinal deveria ser permeável apenas aos nutrientes, deixar entrar só o que fosse benigno, benéfico para o organismo. Quando ocorre essa abertura das tight junctions, através da proteína zonulina e ocludina, a gliadina ela abre as células, permitindo a entrada de conteúdos de dentro do intestino, ou seja, onde estão as fezes, entrando na parede intestinal e na corrente sanguínea. Então, quando ocorre esse fenômeno chamado leaky gut, ou então hiperpermeabilidade intestinal em português, eu prefiro o nome em inglês, porque é mais simples e mais direto, simples, né? Hiperpermeabilidade intestinal é muito grande e não está pegando esse nome aqui. Então, quando ocorre o leaky gut, a parede fica permeável à entrada de toxinas intestinais, a bactérias, as bactérias entram na corrente sanguínea, entram metais tóxicos, alimentos mal digeridos, então até às vezes alimentos que não seriam alérgenos, eles entrando-se mal digeridos por essa permeabilidade na corrente sanguínea, o sistema imunológico ele vai detectar a presença dessas toxinas, bactérias e alimentos estranhos ao corpo humano e vai desencadear um estado inflamatório contra isso. Então isso gera um estado inflamatório crônico de baixo nível, que muitas vezes não aparece nos exames, é difícil de detectar. Às vezes é preciso a gente pedir vários marcadores inflamatórios para aparecer em algum. Mas essa inflamação vai ter uma reação que pode se manifestar em qualquer parte do corpo. Pode ser uma tireoidite de Hashimoto, ou mesmo um hipotireoidismo, pode ser um infarto, um câncer, um reumatismo, problemas emocionais. Essas moléculas que passam, elas têm uma semelhança com da tireoide, e então ele começa a atacar a tireoide como se fosse um invasor, né? Isso mesmo. E devido ao estado inflamatório, a tendência é agredir mais ainda aqueles tecidos. E o que a medicina faz? Um dos tratamentos adequados para esse fenômeno seria a gente usar a vitamina D em altas doses para o sistema imunológico conseguir impedir essa entrada de toxinas. Que a vitamina D parece ter o efeito de fechar a ocludina, essa permeabilidade intestinal. Então, essa seria a abordagem, a modular e fortalecer o sistema imunológico. Você veja bem, pela medicina convencional, o tratamento é o contrário. Como está tendo uma doença inflamatória, imunológica, autoimune, eles usam imunossupressores. Ainda reduz a capacidade do sistema imune de trabalhar. Então, a longo prazo, você está perpetuando a doença. Em vez de você estar levando a cura do lúpus, por exemplo, você está fazendo que... Às vezes a pessoa teve um episódio de hiperpermeabilidade intestinal e entrou alguma coisa que desencadeou, deu início na doença. Então, às vezes, aquilo lá seria passageiro, mas como daí detectou que é lúpus, a pessoa o reumatologista vai passar imunossupressor, talvez, provavelmente, o resto da vida. E sendo que perpetuar a doença. Vai perpetuar a doença. Quando pela medicina funcional, você entendendo como surge a doença, seria fácil de você corrigir o processo que gerou. Mas hoje nós estamos num processo de uma revolução silenciosa na medicina. Eu acho que isso vai ocorrer nas próximas décadas, que é uma mudança do conhecimento, principalmente devido ao conhecimento da microbiota intestinal, que cada vez está mais evidente a importância da microbiota, da flora intestinal, né, tanto para a saúde como para a doença. Isso está aparecendo nas últimas pesquisas científicas de um modo irrefutável.
Então isso tudo está gerando conhecimento para explicar o processo fisiopatológico das doenças. As bactérias são ao mesmo tempo boas e ruins. Quanto mais variadas as comunidades bacterianas, melhor o nível de saúde. Quanto menos variada, mais complicado. E quando a gente toma antibiótico, o antibiótico ele sai lavando, né? E sai limpando e só ficam as oportunistas. Os especialistas comparam a nossa flora intestinal como se fosse uma mata virgem, uma flora intestinal rica. É como se fosse uma mata virgem, plantas de todos os tamanhos, uma diversidade biológica incrível, mais de 10 mil espécies. Quando se toma um antibiótico, nem que seja por 3 dias, foi constatado que ocorre uma alteração dessa flora intestinal de um modo, às vezes, irreversível para o resto da vida da pessoa. 3 dias já é o suficiente. É como se você pegasse uma bomba e jogasse numa mata virgem, né? Você pode plantar uma árvore ou outra e tentar recuperar aquela mata virgem, mas nunca mais vai ser a mesma. Então, cada vez que a pessoa vai tomando antibiótico e não vai repondo também, então isso vai gerando uma predisposição. Então, hoje é comprovado que a pessoa que nasceu de cesariana, que ela não passou pelo canal do parto e não foi contaminada pela flora bacteriana da mulher, da sua mãe, então a pessoa já nasce com uma predisposição muito maior de ter diabetes, por exemplo, de ter qualquer doença autoimune. Muito interessante. Agora, doutor Yamazita, eu participo de um grupo no WhatsApp que você coordena, que você deu origem àquele trabalho ali. Eu acho que talvez fosse uma orientação, uma dica importante, porque são tantas variáveis, são tantos conhecimentos que você está trazendo aqui, e a gente vê como as pessoas se beneficiam lá no grupo à medida em que você vai trazendo e outros vão trazendo outros, porque há uma comunidade que troca, que compartilha informações importantes para a saúde. Então, que dicas você teria para que as pessoas pudessem criar seus grupos e que pudessem discutir esses temas a fim de melhorarem sua saúde? Então, eu acho que existem os pilares fundamentais da saúde. Eu sempre costumava dizer isso nas minhas palestras, que a gente pode considerar que um equilíbrio emocional é um fundamento da saúde, atividade física, um estilo de vida saudável é outro, e alimentação. Então, a pessoa pode dividir em programas para atuar nessas áreas. Então, por exemplo, a alimentação, orientar quais são os alimentos anti-inflamatórios e quais são os alimentos inflamatórios que a pessoa deve evitar. Então, no nosso caso, a gente vem insistindo que, no geral, isso varia de pessoa para pessoa, quais são as alergias alimentares que a pessoa pode ter. Mas, em geral, todos devem evitar, principalmente se a pessoa já desenvolveu algum processo patológico, alguma doença, ela deve evitar o glúten e outros alimentos relacionados, leite e derivados, não só a lactose, porque tem as proteínas do leite que podem causar danos também, a caseína, a albumina bovina e outras proteínas que são ligadas ao leite. Além disso, os carboidratos, porque os carboidratos levam a uma alteração da flora intestinal, principalmente os carboidratos de absorção rápida, industrializados. Os próprios alimentos industrializados em geral, todos os que têm corantes, acidulantes, flavorizantes e todos os antes, eles causam essa alteração da flora intestinal, da permeabilidade intestinal e também são disruptores da fisiologia do corpo humano. Então, a alteração da flora intestinal favorece a entrada de toxinas, como metais pesados. Quando existe uma flora intestinal adequada, uma alimentação adequada, mesmo a pessoa consumindo agrotóxicos ou metais pesados, metais tóxicos, pode não ocorrer absorção, a entrada desses elementos no organismo. Uma alimentação com muitos carboidratos pode gerar proliferação inadequada de cândida intestinal. E essa cândida, ou Clostridium, que é uma bactéria também bastante nociva, elas podem produzir toxinas, neurotoxinas, que podem adentrar o corpo humano pela velocidade intestinal e atingir vários órgãos do corpo humano. Uma das doenças que está mais subindo, está assustando a comunidade americana, é o autismo. Então, o autismo regressivo do tipo 2
é o autismo que a criança vinha tendo um desenvolvimento neurológico normal, até uns 2, 4 anos, e em determinado momento ela começa a ter uma regressão do desenvolvimento. Esse é o autismo regressivo. Esse é o autismo que não é genético, ele é causado por influência ambiental. Ambiental a gente considera também o próprio ambiente interno do intestino. A incidência do autismo aumentou incrivelmente nas últimas décadas, né? Sim. Antes a incidência do autismo era considerada de 1 para 10 mil. E hoje o transtorno do espectro autista está cada vez aumentando mais. Nos últimos anos, vertiginosamente. E eles pensam que em 2025, 2030, toda a família norte-americana vai ter alguém com autismo. De 10 mil, eu já vi gente falar de 1 para cada 50 pessoas. Sim, atualmente está nessa cifra. E outra doença que é bastante relacionada é a hiperatividade, né? Com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o mesmo mecanismo inflamatório, né? E é uma tristeza a gente saber que um autismo desse tipo não tratado, a pessoa vai perder a sua existência, vai ter um déficit neurológico para o resto da sua vida. E é triste a gente saber que pode ser tratado, pode melhorar, e a gente tem relatos de pessoas adultas hoje que foram consideradas autistas quando crianças e hoje elas têm uma vida praticamente normal devido ao tratamento integrativo, corrigindo essas alergias alimentares, intoxicações. Existem relatos de relação com vacinas, que a vacina, as pessoas perguntam muito pra gente, vale a pena ou não tomar vacina? Eu considero assim, a vacina, se for para uma doença grave e a eficácia dela for boa, vale a pena. Então, por exemplo, para poliomielite, vale a pena tomar. Agora, para gripe, todo ano tem que estar tomando vacina para gripe e a vacina é só para as gripes daquele ano. Para o ano que vem não serve mais. E mesmo assim, a eficácia dela não é grande coisa. Porque a pessoa toma a vacina e ela desenvolve um quadro gripal. Então, às vezes, a pessoa, se não tivesse tomado a vacina, ela nem teria gripe nenhuma. O que você acha da HPV? Essa parece que tem tido assim, bastante problema. Polêmica. Bastante problema. Então, vale a pena a gente pensar assim, uma indústria farmacêutica, quando produz uma vacina, ela vai vender milhões de doses, bilhões, às vezes, para populações de vários países. Então, existe muito dinheiro envolvido e, às vezes, né, como a gente tem visto em livros que a gente já colocou no grupo, né, que as indústrias têm os seus interesses, são corporações de onde o objetivo é o lucro. Então ela pode facilmente esconder os prejuízos que dificilmente pode se provar que desenvolveu uma doença depois que tomou a vacina. Então, estatisticamente, não consegue provar isso. Muito interessante sua abordagem, você abriu inúmeras possibilidades de diálogo, muitos temas importantes, polêmicos e necessários de debate, mas a gente precisa concluir essa entrevista. Eu queria uma mensagem final do que a gente conversou. Como é que você gostaria de concluir, deixando uma mensagem para quem está interessado em prevenir e recuperar a sua própria saúde, e o seu contato, um site, um e-mail, que as pessoas pudessem falar com você? Eu acho que as pessoas devem se informar mais sobre quais são os pilares da saúde, o mecanismo da salutogênese, o que gera a saúde e o que gera a doença. Então, nas minhas consultas, geralmente a gente já deixa o computador, tem uma série de slides que a gente vai apresentando como é o processo da fisiopatologia das doenças e da pessoa em específico. Então, para a pessoa entender como surge e ela saber onde que ela pode contribuir para gerar a sua saúde e onde ela está contribuindo, de onde surgiu e como ela pode mudar esse caminho aí para a pessoa não ir numa escala descendente. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente falar. Quem quiser entrar em contato, né, meu e-mail é yamazita.ricardo@gmail.com. Yamazita se escreve com Y e depois com S. Yamazita. Muito
Muito bom. Doutor João Ricardo, eu agradeço imenso a sua cortesia, a sua atenção, as suas informações, né? Vou tentar agendar uma próxima, para a gente continuar esses temas todos que você abriu aí. E muito obrigado pela atenção e até o próximo. Valeu!